Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Quando você está de pé, adore um pouquinho o Senhor comigo. Adore a Ele dizendo assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia em tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia em tua glória, um dia em tua glória vale mais que mil. Aleluia, eu e você estamos no melhor lugar. Amém? Estou muito feliz, irmãos, porque desde a hora em que eu cheguei à casa do Senhor, neste lugar, que Deus vem confirmando a palavra. Glória a Deus. E eu pedi esta palavra ao Senhor: Senhor, que palavra eu vou dizer ao teu povo? Porque o povo de Deus, irmãos, ele é um povo sábio. É um povo que lê a Bíblia, é um povo que sabe quem é Deus porque o serve. Não é qualquer pessoa. E quando eu estava orando, o Senhor me deu esta palavra, e eu pedi ao Senhor para confirmá-la, e desde que eu entrei aqui que o Senhor confirma esta palavra, né? Confirmou através do nosso pastor Wilson, né? Quando ele falou sobre o véu do templo que se rasgou, e depois ele foi para a mulher Ciro Cananeia, né? E ali o Senhor foi confirmando. Depois veio a irmã Maria, depois veio a irmã Larissa, e tudo confirmando a palavra que o Senhor havia me dado. Segundo as Crônicas, no capítulo 7, e o versículo 13 e 14. Que diz assim a palavra do Senhor. O 13. Se eu fechar o céu, para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, que a gente sabe que pestilência são essas doenças, né, de virose. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus maus caminhos, né? Ou se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Esta palavra, irmãos, foi dada a Salomão num momento muito especial, que foi o momento em que ele terminou a construção do templo. A Davi sentiu no seu coração o desejo de fazer uma casa para o Senhor. Mas Deus não permitiu que ele o fizesse, mas disse a ele que o seu filho o faria. E ele foi, irmãos, preparou tudo para que Salomão construísse aquele templo. E o templo, irmãos, foi construído. E foi sobre templo que Deus me mandou falar. Glória a Deus. A gente sabe que naqueles dias do templo, lá do lado de fora, irmãos, ficava o povo. Aleluia. Sabe onde era o seu lugar e o meu? Lá fora, depois do muro. Não tem ali onde passam os carros aqui na rua? Pronto, o lugar da gente era lá fora. A gente não tinha como estar aqui dentro. Eram todos do lado de fora. E aí vinha, vamos dizer assim, um muro, né? E quando se adentrava, que só podia adentrar os sacerdotes, a gente já se deparava com o altar de sacrifício. Meu Deus. E o povo ficava do lado de fora e trazia sacrifício para o sacerdote oferecer em favor
hoje, não mais de animais. O sacrifício é você. Este lugar, irmãos, não é lugar de disputa. Este lugar não é lugar de pleito. Este lugar não é para alguém se engrandecer e achar que é e dizer eu sou, faço, posso e mando. Não é. Este lugar é lugar de sacrifício. Entre neste lugar para oferecer a Ele sacrifício. Você não pode entrar neste lugar, louvar o hino sem sentir Ele. O Senhor te chamou para adentrar a casa dEle, para o adorar. Sacrifício de louvor no dia de alegria. Sacrifício de louvor no dia da angústia. No dia em que tudo está ao contrário na tua casa, no teu trabalho. Aí você chega aqui para adorá-lo. Porque o templo de Deus não é estas paredes bonitas e bem ornamentadas e pintadas. O templo de Deus é você. Adentre neste lugar para sacrificar. Você não pode entrar, sentar nesses bancos e a sua mente está lá fora. Está no problema, não. Entre e se desfaça disso. E pega o teu coração, que é a tua mente, e se oferece a Ele, a essas 2 horas, neste lugar. Se ofereça para Ele. Você precisa entregar. Eu vou para a casa de Deus para ouvir Jesus falar comigo. Venha para oferecer um sacrifício de adoração. Aqui não é lugar, irmãos, de entristecer um ao outro. Porque quando eu e você fazemos isso, você entra e Jesus sai. E que adianta tanta beleza? Que adianta tantas pessoas se o mestre não estiver aqui? Não adianta. Você faz parte de uma construção, porque a igreja de Deus, ela é uma construção. Eu boto um tijolo, o irmão Sérgio bota outro, a irmã Larissa bota outro, o meu pastor bota outro, você vai botando outro, e a gente vai construindo, com Deus cooperando comigo e com você. Igreja é construção. Irmãos, quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso que eu vou fazer agora. Mas olhe para o irmão que está do seu lado. É para olhar no olho. Você tem condição de olhar no olho? Se você não tem condição de olhar no olho, está na hora de você pedir perdão. Se você não tem condição de abraçá-lo, de desejar para ele o que você queria para você, é isso que Jesus quer para Franco Jatobá. Jesus quer união. Jesus quer que vocês estejam se amando. Jesus quer que você deseje para o outro o melhor. Tem que parar de se importar só com você e a sua casa. Se importa com a casa do outro. Isso aqui é a igreja, irmãos. A igreja primitiva, sabe o que é que ela fazia? Ela crescia estrondosamente. E não era só por causa da palavra, era por causa da comunhão junto com a palavra. O que é meu é teu, o que é teu é meu. E a igreja crescia. Mas você saber que o seu irmão está passando necessidade, e você pode ajudar. E você não chega lá porque você entende que não é problema seu. Você está fora do corpo. Porque quem é corpo de Cristo, se o dedo mindinho doer, ele também sente a dor. O
corpo todo sente. Você não veio para receber, você veio para oferecer a Ele. Quando nós saímos, irmãos, de lá, do altar de sacrifício, a gente encontra com uma pia. Porque depois do sacrifício dado, tem que ir lá lavar as mãos na pia, ela é feita de bronze. Mas quando você vai estudar isso, você descobre que ele era tão polido que ele ficava tipo um espelho. E aí, quando ia lá, lavar as mãos. Vai lavar as mãos aqui, ó. Sacrificou, vai lavar as mãos. E quando lavava as mãos, ele olhava e ele via lá o seu rosto. Refletia o seu próprio rosto. Aquela pia de bronze estava dizendo que você tem que olhar para a sua vida, não é para a vida do irmão. Que preocupação é essa, gente? Que preocupação é essa com a roupa, com o cabelo, com o penteado, com o que o outro come, como passa na rua? Que preocupação é essa? Naquele grande dia, você vai responder pelo que você fez, não é pelo que o seu irmão fez. Agora, se o Espírito de Deus está te mostrando a situação de alguém para você chegar junto, colar nele e nela para ajudar, para crescer, para consolar e para levantar, é diferente, é obra de Deus. Segure a sua língua quando você for falar do outro, porque cada um de nós somos a menina dos olhos de Deus. E esta palavra, ela não é exclusiva de ninguém. Quem quiser que se engane. Eu, Sueli, sou a menina dos olhos de Deus. Olha, não toque em mim. Tocou em mim, é Deus. Eu tenho o direito de tocar nos outros, porque eu acho que eu sou exclusiva. De jeito nenhum. Deus olha para os seus filhos e vê eles todos iguais. Para Deus não há esta diferença. Cuidado como você está tratando a menina dos olhos de Deus. Quando você vai ler o livro de Esdras, é uma coisa tremenda. Porque o livro de Esdras vai nos contar que Deus vai falar com Ciro. Quem era Ciro? Um rei, irmãos. Pagão. Não conhecia Deus. Não orava a Deus. Não tinha comunhão com Deus, mas Deus deu a ele uma missão. Tu vai tirar o povo de Israel daquele cativeiro de 70 anos. Oh, irmãos, quando você vai olhar a lista de Esdras do cativeiro, a gente vê a bondade de Deus na justiça. Você vai encontrar lá sacerdote. Foi para o cativeiro. Você vai encontrar lá levita. Foi para o cativeiro. Você vai encontrar lá cantores e vai encontrar cantoras no cativeiro. É Jesus dizendo: a minha justiça pesa em cima e pesa embaixo. Pesa em cima e pesa embaixo. Porque independente da responsabilidade que Deus te deu, se tu não cuidar direito do povo e não se alinhar na união com o povo, a mão dele desce. Não importa a patente, porque Deus é justo. E eu estou dizendo, irmão, esta palavra com temor e tremor diante de Deus. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Mas eu sei, irmãos, que o nosso Deus é quem sabe a necessidade de cada lugar e de cada congregação. E a necessidade deste lugar é entrar neste lugar para adorá-lo e o servi-lo. Não deixe nada atrapalhar a tua adoração aqui, quando você entrar neste lugar. E a gente reclama, porque Jesus não batiza com o Espírito Santo. A gente reclama, porque a gente não vê mais paralítico andar, cego ver, a gente reclama. Mas a gente mudou. A gente mudou.
E quando entrava, irmãos, aí adentrava no santo lugar, porque o Santíssimo, dizer que aqui o púlpito, né? É onde ficava a Arca da Aliança, e aqui é a presença de Deus, e aqui só entrava o sacerdote uma vez no ano, como o nosso pastor já falou nesta noite. Eu sei que a igreja conhece isto, mas aqui na frente ficava uma grande cortina, era grande, ela era grossa, muito espessa, muito pesada. E ela ficava aqui para quando o sacerdote que entrasse aí, ó, aonde vocês estão, ele não visse o que estava aqui. De um lado ficava a mesa dos pães ázimos, do outro lado o candelabro e na frente o altar de incenso. E ele adentrava. Ao adentrar, irmãos, a gente entende que aqui, um lado ficava os pães ázimos. Por quê, irmãos? Porque este lugar aqui é o lugar de ensino. E pão é a palavra de Deus. Como é que você está com a leitura da palavra? Será que você só está pegando na sua Bíblia dia de sexta quando você vem para cá? Em casa você não abre ela. O crente, irmãos, precisa ter comunhão diária com esta palavra. O crente precisa ter comunhão diária com esta palavra. Porque do outro lado ficava o candelabro com as velas acesas, com aquele fogo dizendo que ali havia a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele passeia no meio da igreja, mas igreja que está com comunhão com a palavra de Deus. E o altar de incenso falava da oração. Aí o texto vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro o que, irmãos? Primeiro o que? Meu Deus. Para de estar contando as tuas questões para A e para B. Vem para este lugar, dobra teu joelho aqui, na tua casa, e conta para o Senhor. Não tenha vergonha de contar para Ele tudo o que está acontecendo. Você não tem coragem de contar para sua amiga. Você não tem coragem de estar no WhatsApp contando para um, contando para outro. Se humilha perante Ele, que é Ele quem vai te conceder vitória. Aquela mulher cananeia obteve vitória, irmãos, porque ela se humilhou. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Se fosse eu ou vocês viravam as costas. Eu vou provar. Muitas vezes, eu e você queremos abandonar o departamento, a escola dominical, alguma obra que Deus entregou na tua mão, só porque alguém não bateu no seu ombro, e não lhe abraçou, e não lhe deu a paz do Senhor. Você quer sair? Quer sair por qualquer coisa. E se Jesus chegasse para você e dissesse: eu vim para os filhos, não posso dar nada para os cachorrinhos. Você corria e não ficaria. Mas o Senhor te chamou nesta noite aqui para dizer a você que você é forte. Se você está se sentindo fraco, pede a Ele fortaleza para suportar o dia a dia aqui e lá fora. Mas você não pode negar o nome do Senhor por qualquer coisa. Se humilhe a Ele. Deixe de ser orgulhoso. Deixe de ser orgulhosa. Se humilhe ao Senhor. Muitas vezes, irmão, se humilhar ao Senhor é você dizer a Ele: olha, Pai, eu não tenho condição de perdoar fulana. Porque tem alguém que está neste lugar, nesta noite, que precisa perdoar e bate o pé e diz assim: eu não vou perdoar. Perdoe para ser perdoada por Deus. Porque o perdão seu com o seu próximo está ligado o seu perdão com Deus. Vigie. Se humilhar e orar. Depois ele disse que se humilhar vem o orar. Orar a Deus, irmãos. Conversar com Ele. O crente precisa ter um altar de oração na sua casa, senão ele está perdido.
perdido, irmãos, ele está. Se ele não estiver nas casas dele, ele está perdido. Que agora a gente só vem para a igreja o quê? 3 vezes na semana. Vem para o ciclo de oração, vem na sexta-feira, vem domingo de manhã e vem domingo à noite. E, com todo respeito, a gente vê que até o período de oração nesses dias são pouco. Com exceto o ciclo de oração, que é o dia todo. Mas é pouco. Então você precisa ter um altar de oração consertado em sua casa. Porque não basta só ter o altar precisa estar consertado. Altar de aliança com Deus, altar de aliança com o povo de Deus. Porque se você não estiver alinhado e unido com o povo de Deus, o seu canal com Deus é cortado. Ele não aceita. Você tem que estar unido. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Irmãos, buscar a face de Deus é ter intimidade com Ele. E não é todo mundo que tem intimidade com Deus. Não é todos que alcançam uma intimidade com Deus. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Jesus de Nazaré quer ter intimidade com cada um de vocês. É prioridade para Ele. Agora é prioridade para você ter intimidade com Deus? Busque a Ele com intimidade. Ó, irmãos, quem tem intimidade com Deus é uma coisa séria. Nada para Ele fica em oculto. E eu tenho um filho que um dia ele se desviou e foi para caminhos errôneos. E de repente eu estava em casa e o Espírito Santo dizia: dobre o joelho, ora por ele. Ele está na rua tal, no lugar tal e com a pessoa tal. Eu dizia: mas meu Deus, como é esse negócio? Quando o menino chegava, eu digo: ô menino, tu estava fazendo o que na rua tal? Com a pessoa tal, no endereço tal, nessa tal localidade. Quem for dizer à senhora: eu cheguei de lá agora, quem foi que fofocou? Eu disse: eu tenho um canal aberto com o Papai do céu. Tenha intimidade com Deus, que Deus vai contar o caminho do marido, o caminho do filho, o caminho da filha, o caminho do povo que é necessário para você orar. Basta ter intimidade com Deus. E um dia, irmãos, eu tinha um desejo enorme de ir para o congresso de escola bíblica, porque sou professor de escola dominical há mais de 20 anos. E eu: Jesus, eu quero ir, Jesus, eu quero ir. Não dava certo de ir. E quando foi uma vez, apareceu perto, na Bahia. Eu digo: eita, agora está mais perto. E eu tenho uma amiga lá, né? Aí tem uma amiga, está perto. Aí Deus abençoou. Alguém disse assim: não, eu vou pagar a sua passagem. Pagou a passagem, que eu trabalhava na época. E eu lutei para conseguir fazer tudo com o meu salário, mas não conseguia. Por que, irmão Sérgio? Porque Deus queria me dar a honra de eu ir com tudo dele, 0,800. E eu não conseguia fazer nada com o meu salário. E Deus providenciou tudo. Eu com a amiga que morava lá perto, né, na Bahia, perto do centro de convenções, e foi tudo certo. Acabei de chegar aqui no aeroporto da Bahia. Ela disse: minha filha, eu acabei de chegar em Maceió. Irmãos, o chão saiu debaixo de mim. Eu nunca tinha ido na Bahia. Não conhecia ninguém, só ela. A minha mãe acabou de passar mal. Está no HGE, internada. E precisa que todos os filhos façam escala. E sabe como é, né? Tem que dar assistência à família. Dê assistência à sua família, viu? Se ajuste. Senão Jesus lhe pega. E eu fui para lá e eu disse: Jesus, e agora? Mas eu gosto de ler, né? Quem gosta de ler? Ler jornal, ler revista, ler tanta coisa. E eu tinha lido por aqueles dias que naquele ano havia 15 milhões de crentes na face da terra. E eu disse assim, levantei a minha mão, pegada com a mala, e disse: Jesus, o Senhor me deu 15 milhões de irmãos. Isso quer dizer que aqui na Bahia eu tenho irmãos, só não sei aonde está. Me ajude. E o Senhor, o Espírito Santo, disse assim: vá para o ponto de ônibus.
Aí eu cheguei para uma funcionária lá no gabinetezinho. Minha filha, onde é o ponto de ônibus? Sabe? A senhora vai aqui assim. Cheguei no ponto de ônibus e sentei. Daqui a pouco, irmãos, aconteceu isso. Parou o homem de carro e ele fez isso aqui, ó. Ele olhou para mim. Ele voltou. E ele fez isso 4 vezes. Foi para lá, foi para cá, foi para lá. E eu já comecei a clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, Jesus. Quer que esse homem está olhando para mim? Tenha misericórdia de mim, que eu estou aqui sozinha, sem parente, nem aderente, só tem o Senhor. Ele se aproximou e disse assim, isso é para vocês entenderem o que é intimidade com Deus, que Ele dá direção em tudo. O seu nome é Sueli? Eu disse, sim, é. Tu não está lembrado de mim, não? Eu disse, eu estou, não. Esse rapaz, eu sou genro da sua vizinha, da dona Geralda, eu sou genro dela. A gente se mudou e está morando por aqui. O que é que você está fazendo aqui? Aí eu disse, olha, eu vim para o congresso de escola dominical e tal. Vai ser no lugar tal. Oxi, eu vou lhe deixar nos hotéis que tem aqui mais barato. Eu digo, meu Deus, ele jura que eu tenho dinheiro para pagar hotel. Eu vou dizer, irmãos, eu tinha 20 reais na época, que dava para alguma coisa, mas era pouco. Porque Jesus não deixou levar nada do que era meu, para me mostrar que Ele era Deus na minha vida, que quando Ele concede desejo do coração, é Ele que faz. E esse homem me levou, quando chegou lá que eu fui pagar, ele disse, não, você não vai pagar nada. Oxe, eu lhe trouxe até aqui, é de graça, minha filha, só em lhe ver, é um grande prazer. Eu disse, meu Deus, e até hoje eu não lembro dele. Só Jesus que fez ele lembrar de mim. E aí, meus queridos, quando eu parei na porta do hotel, o homem foi embora, que ele estava trabalhando, né, de táxi. E eu disse, Jesus, e agora? O Espírito Santo disse, pega essa rua aqui direto. Olha, irmãos, lá na Bahia, quem já foi sabe. Lá a geografia é montanhosa, né? Sobe e desce. E pega aqui, desce ali, vai mais na frente. Eu sei que o caminho que Jesus me mostrou parou numa Assembleia de Deus. E eu estava com a minha carta, né, de comunhão com a igreja, que é muito importante quando você viajar, levar a sua carta de visitante, tem que levar. E quando eu cheguei lá, a igreja fechada, aí passou uma irmã, eu, a paz do Senhor, irmã, ela, a paz do Senhor. Eu de misericórdia, o povo aqui é desconfiado. E é, viu? Aí depois outra irmã passou, eu falei com ela, essa igreja aqui abre quando? Olha, essa igreja aqui, ela só vai abrir depois de amanhã. Mas a dirigente do ciclo de oração, que essas dirigentes do ciclo de oração perseguem a vida dos crentes, né? Onde a gente está, elas estão ali para nos ajudar. E ali, a dirigente do ciclo de oração mora ali. Eu fui lá, irmãos. Bati na porta da mulher. Ela abriu, aí olhou assim, aí disse, pode falar. Aí eu contei a história toda. E ela disse, eu vou orar. Pô, fechou a porta. E eu com a malha, eu digo, glória a Deus. Aí eu saí, fui mais na frente, andei um pouquinho, fiz de conta que eu era do lugar, fui lá, voltei. Aí depois eu voltei por lá novamente, que ela mandou eu retornar. Quando eu retornei, ela disse assim, a sua mala entra. Você não, fica aí. E quando foi daqui a pouco, irmão, mais uns 10 minutos, chega um casal. Quando o casal me avistou, porque eles vinham para a casa da dirigente aplicar aquele negócio de glicose, que não tem gente que toma, né, na pele, pronto. Vieram aplicar. Quando eles me avistaram na porta dela, eles já começaram a sapatear, falar em mistério, pular. Olha, irmão, foi um pentecoste na porta daquela mulher. E eu sabia que Jesus estava fazendo alguma coisa. E ela disse, o seu nome é Sueli? Eu digo, é. Pois a gente passou a madrugada todinha acordado. Jesus não deixou nem eu, nem meu marido dormir, dizendo, é para pegar minha filha, botar aqui dentro e tratar ela como uma princesa, que ela veio fazer uma obra. Crente que tem intimidade, tem direção em todos os momentos da vida. É por isso que eu e você tem que buscar a face do Senhor. Mas se converter dos maus caminhos. Para você que gosta de fofoca, se converta. Para você que gosta de mentira, se converta. Para você que tem o coração revoltado contra a liderança, se converta. Para você que é líder e é soberbo, se converta. Para que a glória de Deus desça neste lugar e Ele faça grandes coisas
tua vida. Tem que se converter. Porque depois que se converte, irmãos, aí o Senhor disse que Ele vai ouvir, que Ele vai perdoar, que Ele vai ajudar. Está vendo aquela porta fechada? Que você ora, e está tudo cerrado. Quando você se converter, se abre. Quando você buscar, se abre. Quando você se humilhar, se abre. Quando você orar, se abre. Este lugar, este templo, é lugar de adoração ao Senhor. Não é lugar para alguém sair de casa e dizer assim: meu Deus, eu vou ter que ir para a tua casa, eu não queria ir, Jesus. Tem alguém aqui, irmãos, que está com esse coração dizendo assim, que não queria chegar aqui porque está com o coração tão magoado, que até para chegar aqui na casa de Deus é difícil. E para você que tem facilidade de magoar, você não está bem. Se converta. Existe, irmãos, um fruto do Espírito chamado benignidade. Estude ele, que você vai descobrir que a benignidade é aquela pessoa que ela evita fazer mal ao outro. Ela não quer magoar. Ela não quer ir ao outro. Ela não quer provocar o outro. Por que você gosta de provocar? Pare de provocação. Porque você não vai aguentar a provocação de Deus para você. Acabe com isso. Seja unido, seja amável, seja amigo. Dê ao outro o que você gostaria de receber. E é esta a palavra do Senhor para esta igreja. Porque Ele ama a cada um de vocês. E Jesus, irmãos, está voltando. Com Jesus tem brincadeira não. A Bíblia vai dizer que eram 10 virgens. Todas elas estavam de igual forma. Mas havia uma diferença que 5 tinham reserva e 5 não tinham. E quando ele veio, que a porta fechou, aquelas 5 que estavam ali sem a reserva, não teve para elas segunda oportunidade. Se teve, vocês me contem. Porque eu não consegui achar no texto uma segunda oportunidade para elas. Cuidado, que a oportunidade de Deus para a tua vida, ela é única. Mas receba nesta noite o refrigério de Deus. Receba nesta noite a alegria de Deus. Receba nesta noite o poder de Deus. Porque você é a igreja do Senhor, é corpo de Cristo. Ele te ama e quer que através de você, Ele faça maravilhas na vida dos outros. Porque tu és chamado para ser canal de Deus, canal de bênção nesta terra e nesta última geração. Obedeça a voz de Deus, em nome de Jesus.